E eu queria dar uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse treinamento, que a princípio foi criado para o Distrito LC2, mas é um prazer estar com vários associados de outros distritos também. Nosso governador Christian está na sala. Governador, se quiser ter a palavra, por favor, é só abrir seu microfone. Boa noite, companheiro Rodrigo, demais companheiros aqui presentes. Quero saudar essa sala na pessoa do nosso diretor internacional Paralelos, companheiro Rodolfo, e também as queridas companheiras aqui presentes, na pessoa da minha querida governadora de colegiado do LC4, Mariarina, que se faz aqui presente. Que todos possamos ter hoje mais aprendizado. Temos muitos amigos aqui convidados que não são companheiros Leão. Nós do LC2 temos trabalhado na missão 1.5, muito na retenção dos associados e também na questão de projetar novos clubes. E esse é mais um passo que nós damos hoje, e tenho certeza que, sob a batuta do Rodrigo, nós vamos aprender um pouquinho mais e multiplicarmos esse aprendizado para que a gente possa dar aí o melhor de nós nesse ano leonístico para o cumprimento, né, da missão 1.5. Nós estivemos esse fim de semana com o nosso presidente internacional, Fabrício Oliveira, em São Paulo, no encontro da missão 1.5, onde nós reassumimos com ele nosso compromisso. Então, até 2027, nós vamos ter aí muito trabalho e, com certeza, o planejamento faz parte disso tudo. E hoje a gente vai ganhar um pouco mais de sabedoria para poder planejar. Obrigado a todos e que todos tenham uma boa noite. Obrigado, governador. Bem, vamos lá, né? Antes só da gente começar, eu vou pedir para que façamos um minuto de silêncio, tá? Em respeito ao falecimento ocorrido nessa data do PDG Valdemar Montesano, do Distrito LC12. Então, faremos um minuto de silêncio. Muito bem, então, mais uma vez, vamos dar início. Vou botar a tela aqui. Bem, para quem não me conhece, tá, eu sou o companheiro Rodrigo Lavir Mendes, estou como primeiro vice-governador do Distrito LC2 e também neste ano como coordenador da equipe global de liderança do Distrito LC2. Hoje, estamos aqui para falar um pouquinho sobre Lions, tá? A gente, obviamente, não vai ter como entrar ao fundo sobre absolutamente tudo, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho, no geral, né? Podemos dizer que hoje a minha fala vai ser uma total instrução leonística, porque a ideia aqui é falar um pouquinho da história do Lions, da organização, das causas globais, enfim, um panorama geral, principalmente para os novos associados, para entenderem do que realmente vieram fazer parte dessa nossa grande instituição, desse grande movimento, dessa nossa grande ação de servir, né, que é o estar como leão, como Léo, dentro do leonismo. Então, vamos lá. Tinha alguém levantado a mão? Alguém está com alguma dúvida já? Tem algum problema? Não? Muito bem. Primeira coisa a se falar é um pouquinho da nossa história. Tudo começou em 1917 com Melvin Jones.
Tá? A gente sabe aí, existem alguns até registros de que não tenha sido somente o Melvin Jones, né? Mas oficialmente tudo começou em 1917 com o Melvin Jones, que era um empresário de Chicago, de 38 anos, que se reuniu com um grupo de empresários de uma associação local, no caso a Business Circle of Chicago, e disse que era necessário ir além das questões empresariais e trabalhar pela melhoria das comunidades em que eles viviam e do mundo. E Melvin Jones fez uma pergunta simples, que foi capaz de mudar o mundo. E se essas pessoas usassem suas habilidades no trabalho para a melhoria da comunidade em que viviam? Após contato com grupos semelhantes nos Estados Unidos, foi realizada uma reunião organizacional em 7 de junho de 1917, ainda em Chicago. Nessa reunião, perceberam que o único ponto que faltava era a escolha de um nome para a nova organização. Melvin Jones teve a ideia de chamar a nova organização de Lions. Ele estava convencido de que o leão era forte, corajoso, fiel e vital. Em uma votação secreta, o nome Lions foi escolhido entre vários outros. Foi realizada a primeira convenção, de 8 a 10 de outubro do mesmo ano, em Dallas. E nessa convenção, um estatuto, regulamentos, objetivos e um código de ética foram aprovados, o que resultou na fundação oficial de Lions Internacional, com a oficialização em 10 de outubro de 1917 como sua data. Durante a convenção de 1919, Halster Ritter, um jovem advogado de Denver, acrescentou ainda o nome Lions dá a ideia não só da fraternidade, de companheirismo, de força de caráter e propósito, mas, acima de tudo, a combinação das letras Lions, L-I-O-N-S, transmite ao país um verdadeiro significado de cidadania, liberdade, inteligência e segurança da nossa nação, que foi a tradução literal do primeiro slogan de Lions, o que significava as letras Lions em inglês, Liberty, Intelligence, Our Nation Safety. Aqui, para fazer uma parte em relação ao nome, hoje, já com a tradução para o português, as letras sugerem liberdade, igualdade, ordem, nacionalismo e serviço. Apenas 3 anos depois de ser fundado, Lions tornou-se internacional, com a fundação do primeiro clube no Canadá. Depois, foi a vez do México, em 1927. Nas décadas de 50 e 60, a expansão internacional intensificou-se com clubes novos na Europa, Ásia e África. Desde então, já nos tornamos referência pela nossa integridade e transparência. Somos uma organização bem administrada, com uma visão sólida, uma missão bem definida e uma longa história de muito orgulho. Em 1925, Helen Keller discursou na Convenção de Lions Clubs International, em Cedar Point, no estado de Ohio, Estados Unidos, e desafiou os leões a se tornarem paladinos dos cegos na cruzada contra a escuridão. Desde então, temos trabalhado incansavelmente para ajudar os cegos e deficientes visuais. Em 1945, o ideal de uma organização internacional é exemplificado pela nossa relação duradoura com as Nações Unidas. Em 1945, Lions entrou para as Nações Unidas. Fomos uma das primeiras organizações não governamentais a serem convidadas para colaborar na elaboração da Carta Constitutiva da ONU, e desde então sempre apoiamos o seu trabalho. Lions foi crescendo e disseminando-se através do mundo, até que chegou ao Brasil quase 36 anos depois de sua fundação, ou seja, em 16 de abril de 1952, com a fundação do primeiro clube de Lions brasileiro, privilegiando a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital nacional, graças ao companheiro leão Armando Fajardo, fundador do Lions Nacional, e que veio a merecer os títulos de leão número 1 do Brasil e patrono do leonismo brasileiro. Seguiu-se a expansão brasileira com a fundação, no mesmo ano de 1952, em São Paulo,
no dia 23 de julho, do Lions Paulista. Na verdade, o Lions de São Paulo já existia, mas como era necessário que a fundação do primeiro Lions Club de um país fosse feita na capital nacional, teve que ser o Rio de Janeiro, que na época era a capital. Por isso, as datas de fundação dos dois são tão próximas. No ano seguinte, 1953, no dia 21 de março, Salvador foi agraciada como sede do terceiro clube de Lions brasileiro. Foi Salvador que abrigou, de 28 a 30 de maio de 1954, a realização da primeira Convenção Nacional de Lions Clubs, quando o Brasil já contava com a significativa existência de 20 clubes. Em 1957, houve a criação do Programa Léo, a organização dos programas juvenis, né? No final dessa década, de 1950, então, foi criado o Programa Léo para oferecer aos jovens do mundo todo uma oportunidade de desenvolvimento pessoal através do voluntariado. Hoje, há cerca de 200 mil Léos e mais de 7.700 Léos Clubes em mais de 140 países de todo o mundo. Em 1968, foi fundada a nossa fundação, Lions Clubs International Foundation, LCIF, como todo mundo chama. Ela foi criada e auxilia desde então os leões em projetos humanitários globais ou locais de grandes proporções. Através da fundação, os leões atendem às necessidades da comunidade em que vivem e também de outras comunidades pelo mundo. Em 1990, houve o lançamento do site First, né, um projeto de visão por meio do qual o site First to Lions está restituindo a visão e prevenindo a cegueira em escala mundial. Lançado em 1990, os leões já arrecadaram mais de 346 milhões para essa iniciativa, muito mais do que isso. O site First combate as principais causas da cegueira: catarata, tracoma, oncocercose, cegueira infantil, retinopatia diabética e glaucoma. A gente tem aqui no Distrito LC2 a grande honra de contar com o associado que foi o responsável pela idealização desse programa, o companheiro leão Newton Carajosé, hoje associado do Lions Clube São Paulo Pacaembu, que inclusive na época recebeu o prêmio humanitário da Fundação de Lions Club no ano leonístico 1989-1990. Em 2017, nós comemoramos 100 anos de Lions Club. A Convenção Internacional do Centenário foi realizada justamente em Chicago, na mesma cidade onde tudo começou. E aqui em São Paulo ainda tivemos a história de Lions Club contada no desfile de carnaval, onde fomos homenageados pela Escola Leandro de Itaquera. Né, a gente teve vários leões participantes do desfile, que contaram, leões do Brasil inteiro, que vieram para São Paulo desfilar no desfile de carnaval, que contou a história de Lions Club. Em 2022, tivemos um grande resultado, né? A meta da campanha 100, que era impulsionar, né, a gente conseguir, era a meta da campanha de angariação de fundos mais ambiciosa de Lions, desde a sua fundação, que era angariar 300 milhões de dólares. Mas a nossa fundação, a LCIF, excedeu sua meta da campanha 100. O LCIF impulsionando o serviço, esse era o nome da campanha. Foram angariados 325 milhões de dólares durante essa campanha. Em 2023, LCIF, né, nossa fundação, e Lions Quest tornaram-se membros fundadores do projeto Escolha a Bondade, uma coalização das principais organizações sem fins lucrativos dos Estados Unidos que defendem a prevenção do bullying, a inclusão intencional e o bem-estar mental dos jovens. Nesse ano também foi criada a famosa Missão 1.5, que todo mundo aqui está ouvindo falar bastante, né? Nesse fim de semana teve até uma reunião de cúpula aqui em São Paulo. O que é essa Missão 1.5? É o esforço para chegarmos a 1,5 milhão de associados em todo o mundo até 2027, para que consigamos atender melhor as crescentes necessidades em todas as comunidades e servir mais pessoas do que nunca, atingindo 1 bilhão de pessoas atendidas.
Tá? Esse foi um breve, muito rápido, história, né, de Lions Internacional, uma rapidinha linha do tempo, só para situar Lions, né? E nós somos, hoje, Lions International. Nossas duas marcas históricas, Lions Clubs International e a Fundação de Lions Clubs International, LCIF, se uniram sob uma única marca abrangente, Lions International, para que possamos falar ao mundo sobre nosso serviço. Espera aí que tem alguém com o microfone aberto, pronto. Falar ao mundo sobre o nosso serviço e impacto coletivo, porque o mundo nos vê como um, ele nos vê como Lions, e a verdade é que estamos unidos em nossa missão ao servir. A marca Lions International conecta ambas, nossa associação e nossa fundação, e uma marca principal, para que possamos falar com o mundo sobre o nosso serviço e impacto coletivo. Para o mundo, nós falaremos apenas Lions International. Tá? Mas, o que a gente está dizendo? Quando a gente diz Lions International, estamos realmente dizendo que é Lions Clubs International e a nossa fundação de Lions Clubs International, LCIF, juntas. Elas vão deixar de existir? Não, não vão. Nossa associação e a nossa fundação continuam a ser organizações separadas com seus próprios órgãos de governança, mas juntos somos Lions International. Tá? Então, quando fizermos campanha, etc., vamos falar de Lions International. Claro, nós temos o nosso presidente internacional de Lions Clubs International, nosso presidente Fabrício, temos o nosso presidente, né, do Conselho Curador da Fundação de Lions International, né, nosso presidente da fundação, que hoje é a nossa atual ex-presidente imediata, Pat Hill, mas as duas organizações juntas para falarmos para o mundo, somos Lions International. Uma marca muito mais forte, uma marca muito mais grandiosa. E com isso, a nossa declaração de missão também mudou. Nós temos uma declaração de missão de Lions International, que é impulsionar os Lions Clubs, voluntários e parceiros, para melhorar a saúde e o bem-estar, fortalecer as comunidades e apoiar os necessitados por meio de serviços humanitários e subsídios que impactam vidas em todo o mundo e promover a paz e a compreensão internacional. A nossa declaração de visão é ser o líder mundial em serviços comunitários e humanitários. Nosso lema, nós servimos, do original We Serve, em inglês. Nosso slogan, servimos ao mundo com necessidades, do original em inglês, We are serving a world in a need. Tá? A gente está tentando, inclusive, arrumar essa tradução que foi feita para o português. Se vocês entrarem no site da Lions Internacional, a tradução hoje está como servimos ao mundo carente. E a gente sabe que a palavra carente hoje não é considerada uma palavra de bons tratos, vamos dizer assim. Ela é pejorativa, né? Não é o que a gente tem que lidar direito, como a gente fala hoje em dia. Então, nós pedimos a todos que, se forem usar o slogan, que use, servimos ao mundo com necessidades. É a isso que nós servimos, tá bom? Não existe mundo carente, isso não está lá, tá? Foi uma tradução mal feita, porque não é nem literal, tá? E que não deu certo, tá? Nós temos que saber falar corretamente hoje como devemos estar perante o nosso mundo e perante nossa comunidade, principalmente. Nós temos um código de ética, tá? Que está aí na tela. Deixa eu ver, eu vou pedir para alguém. Rani, você pode ler aí para mim? Abre o microfone e lê para mim o código de ética. Consegue ler aí na tela? Consigo, sim. Vamos lá. Código de ética do Leão. Demonstrar fé nos méritos da minha profissão, esforçando-me para conseguir honrosa reputação, mercê da excelência dos meus serviços. Lutar pelo êxito e pleitear toda a remuneração ou lucro que, equitativamente e justamente mereça, recusando, porém, aqueles que possam acarretar diminuição da minha dignidade devido à vantagem injusta ou ação duvidosa. Lembrar que, para ser bem-sucedido nos negócios ou empreendimentos, não é necessário destruir os dos outros. Ser leal com os clientes e sincero
consigo mesmo. Decidir contra mim mesmo, no caso de dúvida, quanto ao direito ou à ética dos meus atos perante o próximo. Praticar a amizade como um fim e não como um meio. Sustentar que a verdadeira amizade não é resultado de favores mutuamente prestados, dado que não requer retribuição, pois recebe benefício com o mesmo espírito desinteressado com que os dá. Ter sempre presente meus deveres de cidadão para com minha localidade, meu estado e meu país, sendo-lhes constantemente leal em pensamentos, palavras e obras, dedicando-lhes desinteressadamente meu tempo, meu trabalho e meus recursos. Ajudar ao próximo, consolando o aflito, fortalecendo o débil e socorrendo o necessitado, ser comedido na crítica e generoso no elogio, construir e não destruir. Obrigado, Rani. Nós temos também, vamos lá, se mudou a tela, os propósitos de Lions Clubs. Frinéia, você pode ler para mim, já que você está aí na tela, estou vendo você aí na tela? Abre seu microfone e lê para mim os propósitos, por favor. Ver se eu consigo. Organizar, fundar e supervisionar clubes de serviço. Peraí, eu pedi para a Frinéia só um minutinho. Frinéia? Organizar, fundar e supervisionar clubes de serviços a serem chamados de Lions Clubs. Coordenar as atividades e padronizar a administração dos Lions Clubs. Criar e fomentar um espírito de compreensão entre os povos da terra. Promover os princípios de bom governo e boa cidadania. Interessar-se ativamente pelo bem-estar cívico, cultural, social e moral da comunidade. Unir os clubes com laços de amizade, bom companheirismo e compreensão recíproca. Promover um fórum para a livre discussão dos assuntos de interesse público, excetuando-se os assuntos de ordem política e religiosa, os quais não devem ser discutidos pelos associados no clube. Encorajar pessoas de mentalidade de serviço a servir suas comunidades sem recompensas financeiras, pessoal, estimular a eficiência e promover elevado padrão de ética no comércio, indústria, profissões, serviços públicos e empreendimentos privados. Muito obrigado, Friné. Como vocês podem ver, nós temos, são duas peças, né? Nosso código de ética, nosso propósito de Lions Club, que eu acho que norteiam, né, e deveriam nortear todo o nosso trabalho como associado Leão e como associado Leão. A gente, se todos seguissem isso realmente, nosso mundo seria muito melhor, né? Então, eu acho a importância de a gente fazer essa leitura, tanto do código de ética, quanto o dos propósitos, principalmente na cerimônia de novos associados, de posse de novos associados. Quando a gente tem a cerimônia e faz a leitura dessas duas grandes peças e importantes peças de Lions Internacional, a gente não só mostra para o associado a seriedade do que a gente está fazendo parte, a credibilidade, como para quem está assistindo a cerimônia, a importância, a beleza que é ser leão. Então, eu peço a todos que sempre, quando tiver, possa realmente, sabe, às vezes a gente ouve, olha, vamos cortar protocolo, diminuir protocolo, eu entendo que a gente tem que ajustar em algumas reuniões, mas em posse de cerimônia de novos associados, deve ser lido, sim, código de ética e propósito do Lions Clubs, isso é fundamental. Vamos lá, nossa sede. Bem, a nossa sede fica em Oak Brook, nos Estados Unidos, tá? Lá onde são desenvolvidas e implementadas as iniciativas com o objetivo de aumentar a visibilidade e o impacto de serviços.
de Lions Internacional. E a gente fala, né, agora falando de Lions Clubs Internacional, né, a nossa associação, né, que aqui no Brasil, Razão Social, Associação Internacional de Lions Clubs. O que é a nossa associação? Ela é composta por clubes autônomos, tá? Os clubes são os únicos responsáveis por gerenciar as suas operações, finanças, projetos de serviços e outras questões relacionadas à associação e à vida do clube. O papel de Lions Clubs International é apoiar os nossos clubes e associados, mas não gerenciá-los. Tá? Então, quando nós fornecemos metas, fornecemos ajuda, a gente deve, claro, as metas estão aí para serem cumpridas, para a gente seguir, para a gente conseguir atingi-las para o crescimento e desenvolvimento de Lions Internacional. Mas o clube é uma empresa autônoma. O clube tem seu CNPJ próprio, tá? Seu estatuto próprio, claro que não pode ferir o estatuto de Lions Internacional, mas eles gerenciam, os clubes são clubes autônomos, são associações autônomas que gerenciam sua própria administração. Ok? Tinha alguém que estava com a mão levantada, eu não reparei, abaixou, tinha alguma dúvida? Ou foi sem querer? Se tiver, pode abrir e perguntar. Não? Então, vamos lá. Atualmente, estamos em 214 países e localizações geográficas. Falamos 19 idiomas diferentes nos 5 continentes e somos cerca de 1.360.000 associados no mundo. No Brasil, somos cerca de 1.400 clubes distribuídos em 28 distritos e aproximadamente 38 mil associados. Nós aqui, né, o Distrito LC2, fazemos parte do Distrito LC2, onde somos aproximadamente 1.060 associados, distribuídos em 52 clubes, 29 clubes na cidade de São Paulo, 23 no interior de São Paulo. Aqui, para que todos conheçam, nosso presidente internacional, né, atual, é o brasileiro Fabrício Oliveira, do Lions Clube de Catolé do Rocha, Paraíba, tá, do Distrito Múltiplo LA, e seu lema é "Deixe sua marca". A todos os lugares em que prestamos serviços, sempre que doamos, levamos bondade e compaixão, mudança e esperança, e deixamos a nossa marca nas vidas que tocamos, nas comunidades em que servimos e no mundo que compartilhamos. Então, deixe sua marca, tá? Aqui eu vou fazer um parênteses, tá? Porque vocês viram eu falando da tradução do inglês para o português. Em inglês, a marca do nosso presidente, né, o lema do nosso presidente internacional é "Make your mark". Tá? Aqui, se fôssemos traduzir literalmente, seria "Faça sua marca". Porém, em inglês, "Make your mark" tem uma força muito maior do que teria em português "Faça sua marca". Aqui em português, no português brasileiro, né, lembrando assim, existe algo muito mais forte, muito mais próximo das pessoas, a gente deixar a nossa marca, do que a gente fazer a nossa marca. Tá? Deixar, a gente está deixando um legado, a gente está marcando a pessoa de fato. Fazer a nossa marca parece que nós estamos fazendo para alguém, e não deixando a nossa marca. Então, por isso, essa pequena tradução, essa pequena alteração na tradução literal, tá, do lema em inglês-português. Bem, gente, como todos sabem, esse treinamento foi criado para o Distrito LC2, então eu não poderia deixar de falar do nosso governador do Distrito LC2, que eu espero que todos os associados aqui conheçam bem, né, que é o nosso companheiro de Melvin Jones, Christian Pereira de Camargo, casado com a companheira Beatriz Soares Amara. E seu lema é "Todos nós juntos". Frinéia, você levantou a mão? Você quer falar alguma coisa? Você está no mudo. Não, foi engano, desculpa. Tá bom, tudo Eu bem. ia bater palminha para o companheiro Christian, e tinha errado. Tranquilo, então. Bem, se tivéssemos que resumir a essência de Lions Clubs em 2 palavras, eu poderia dizer solidariedade e companheirismo. Somos pessoas dotadas de um sólido espírito de solidariedade e de uma filosofia que procura o bem comum,
trabalhando desinteressadamente para solucionar, ou pelo menos minimizar, os problemas que afligem as comunidades. Com as mais variadas profissões, filosofias, correntes políticas, raças e religiões, estamos unidos por laços de amizade, compreensão recíproca e companheirismo para melhor realizar nossa missão. A gente fala que a gente tem 2 grandes pilares, né, no clube. A gente precisa fazer a atividade de serviço, mas também precisamos do companheirismo. Um clube só com atividade de serviços não se mantém. Um clube só com companheirismo também não se mantém. Então, nós trabalhamos, nós servimos para ajudar as nossas comunidades, mas nós precisamos praticar o companheirismo, sim, principalmente pós-pandemia. Foi uma coisa que nós sentimos tanta falta nesses anos de pandemia. Bem, vamos falar um pouquinho de nossas causas globais? Apoiamos 8 causas globais, né? Além de servirmos localmente. Na diabetes, trabalhamos para reduzir a prevalência de diabetes e melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem com diabetes. No meio ambiente, encontramos maneiras de proteger o meio ambiente para criar comunidades mais saudáveis e um mundo mais sustentável. Fome, ou alívio à fome, né? Nós nos esforçamos para melhorar a segurança alimentar e o acesso a alimentos nutritivos para ajudar a aliviar a fome. Visão, nossa atividade do começo, lá onde tudo começou, ajudamos a impedir a cegueira evitável e a melhorar a qualidade de vida das pessoas cegas ou com deficiências visuais. Câncer infantil, prestamos apoio quanto às necessidades de crianças e famílias afetadas pelo câncer infantil. E aqui, até então, até 2 anos atrás, nós tínhamos apenas essas 5 causas globais. As outras 3 faziam parte apenas de LCIF. Mas com a união da nossa marca, com a união de Lions Clubs International e Fundação de LCIF, né, Fundação de Lions Clubs International, em Lions Internacional, nós também tivemos as nossas causas unificadas. Então, agora atendemos as 8. Também atendemos socorro após catástrofes, onde tomamos medidas para atender as necessidades imediatas e prestar assistência de longo prazo às comunidades devastadas por catástrofes naturais. Alguém aqui, né, todos devem se lembrar muito bem de tudo que aconteceu há pouco tempo com o Rio Grande do Sul. LCIF, em 2 dias, tinha doado em subsídios de grandes catástrofes e subsídios emergenciais mais de $140 mil, que nada deixou de ser socorro após catástrofes. Nós também atendemos a causa global de esforços humanitários, onde identificamos as necessidades mais cruciais do mundo e fornecemos ajuda humanitária, onde ela for mais necessária. E atendemos, claro, não podíamos deixar de fora a juventude. Apoiamos os jovens para que eles possam fazer escolhas positivas, levar uma vida saudável e produtiva e se tornarem a próxima geração de líderes de serviço. E aqui digo mais, se os jovens, se conseguirmos apoiar e dar instrução, liderança para esses jovens, garanto que a parte ali de visão, fome, diabetes, com certeza a gente vai conseguir trabalhar com muito mais pessoas, muito menos vão precisar dessa ajuda. Nós vamos ter mais líderes para nos ajudarmos nessa grande luta contra esses desafios globais. Os leões estão transformando o mundo. O impacto de Lions International ultrapassa fronteiras e abrange continentes inteiros. Com o apoio da nossa fundação, somos uma força do bem que atua em quase todos os cantos do mundo. Somos especialistas em bondade e estamos preparados para prestar nossos serviços quando e onde formos necessários. Para vocês terem uma ideia, esses números são de 2022 a 2023, né, pelo último relatório anual. Nós tivemos 1,5 milhão de projetos concluídos, 539 milhões de pessoas atendidas somente na gestão de 2022 e 2023. E foram concedidos mais de 20 mil subsídios por LCIF desde 1969, desculpa. Tá? Isso mostra a grandiosidade da nossa organização. O que nós fazemos aqui realmente impacta. E vamos falar um pouquinho da fundação, né? Já que a gente falou tanto da fundação aí. O que é LCIF? O que é a Lions Clubs International Foundation?
tá? É a organização beneficente oficial de Lions International. A LCIF apoia os serviços dos leões, fornecendo subsídios para os seus esforços humanitários locais e globais em mais de 50 anos de impactos positivos. Desde 1968, a LCIF ajuda os leões a aprimorar os serviços prestados. Segundo o relatório anual da Fundação, lançado no último ano, né, o mais recente, referente ao ano leonístico 2022-2023, a Fundação concedeu no último ano 1.444 subsídios que foram entregues aos pedidos, né, totalizando mais de 39 milhões de dólares doados. O financiamento desses subsídios capacitou os leões no mundo todo a melhorar as comunidades e impactar profundamente os necessitados. Aqui no Distrito LC2, nós também temos uma fundação, a Fundação Lions do Distrito LC2, João Fernando Sobral. Ela foi fundada em 1974, oficialmente, né? Teve como primeiro nome a Fundação Lions de São Paulo. Foi instituída pelos Lions Clubes do Distrito L4, na época, na gestão do companheiro Fuad Savaia, governador do ano leonístico 73-74, tendo sido também seu primeiro presidente até o final do ano leonístico. Ela teve a sua instituição aprovada através de moção, apresentada em convenção distrital em 20 de abril de 74, e em 77, durante uma assembleia do Conselho Deliberativo, ficou estabelecida a criação do Centro Escola Cidade de Jesus, no município de Francisco Morato, um terreno doado pelo companheiro leão Azor Abdala e sua domadora Iracema, do Lions Clube São Paulo Pirituba. Em julho de 1982, foi autorizado o início das obras de construção da nova sede, tá? A partir de uma emissão de um decreto que foi emitido em abril, do então prefeito de São Paulo, Reinaldo Emídio de Barros, que permitiu à Fundação Lions o uso de um terreno municipal situado à Rua Botucatu 979, Vila Clementino, onde até hoje estamos lá. Entre idas e vindas, regularização, foi concluída a obra em 92 e foi com fim específico de instalação de um Centro de Orientação e Treinamento de Atendentes Sociais, o COTAS, tá? Após ter sido aprovado o registramento no Distrito Múltiplo L, em 2 de julho de 99, na Convenção Internacional realizada em San Diego, Califórnia, Estados Unidos, por estar integrada ao Distrito LC2, o nome dessa fundação foi alterado para a Fundação Lions do Distrito LC2. Ela, hoje, né, a Fundação Lions do Distrito LC2, João Fernando Sobral, continua existindo, completou 50 anos neste ano, e continua com a realização de palestras, um banco de cadeira de rodas, que são adquiridos a partir de doações de associados e vendas de tampinhas e lacres. Possui um banco de armações de óculos e um bazar beneficente, permanente de roupas e acessórios, atendendo a comunidade da região. Continua ainda dando apoio e fornecendo doações do Complexo Escolar Cidade de Jesus em Francisco Morato e apoiando as atividades de serviço da Governadoria do Distrito LC2. No seu edifício estão abrigados a sede da Governadoria do Distrito LC2 e do Distrito Múltiplo LC. Lions também tem um programa para jovens voluntários de 12 a 30 anos, os LEOs, estamos vários aqui na sala, inclusive. Antônio, você levantou a mão? Você gostaria de falar alguma coisa? Não? A gente fala, né, aqui quando a gente fala preparar a próxima geração de voluntários, que são o futuro, na verdade, futuro é agora, né? Os LEOs são os nossos presentes e o nosso futuro. E digo mais, aqui a gente tem a melhor oportunidade de aumento e fidelização de associados. Os LEOs são perfeitos para continuarem e renovarem os nossos clubes. Já possuem perfil de leão, o que é o mais difícil a se encontrar quando a gente está angariando, né, indo atrás de novos associados, quando a gente recruta novos associados. E a gente tem um programa hoje que é Léo Leão, onde os atuais e ex-Léos que tenham entre 18 e 35 anos de idade e serviram com Léos pelo menos por um ano, podem continuar servindo suas comunidades como associados Léo Leão, tendo, inclusive, isenção da taxa de admissão e 50%
nas cotas internacionais de desconto, né? Além de diversas outras vantagens. E daí, a gente fala, será que o programa Léo deu certo? Se olharmos os números do último ano, contamos com mais de 200 mil Léos distribuídos em mais de 7.700 Léo Clubes em todo o mundo, localizados em mais de 150 países e territórios. Só no último ano de 2023 e 2024, foram realizadas mais de 60 mil atividades e serviços prestadas pelo Léo. Mas aqui, a gente fala bastante de Léo. Eu não poderia... Opa, quem que tá? Alguém escreveu alguma coisa? Ah, sim, o companheiro PDG Belda está falando que o escritório hoje também está no prédio do Lions Internacional na Botucatu, exatamente. Além da sede do Distrito LC2 e a sede do Múltiplo, o escritório de Lions Internacional hoje também funciona no nosso prédio. Lions teve aqui no Brasil, eu não posso deixar de citar, o Clube de Castores, tá? Que é um outro programa para jovem. Hoje, existem clubes de castores apenas no Distrito LC1 e no Distrito LC11. Tá? O Clube de Castores foi criado em 15 de outubro de 63 pelo companheiro José Gilberto Rato, patrocinado pelo Lions Clube São Paulo, Jardim Paulista. O então, né, professor Gilberto Rato, ele era diretor da escola Stafford e Leão do Lions Clube Jardim Paulista. E ele percebeu que jovens mostravam-se interessados em trabalhar a benefício da comunidade e sempre com serviço desinteressado. Então, ele criou numa espécie de gincana, denominada Campanhas Staffordianas Organizadas, desafiou seus alunos a prestarem diversas formas de solidariedade e serviço humanitário. Lá, né, eles prestavam num hospital, onde os jovens sentavam às beiras de leitos dos enfermos para escreverem cartas como elo de ligação familiar. A palavra castor vem justamente dessa sigla, onde as iniciais, né, eram das Campanhas Staffordianas Organizadas, e logo foi associado ao animal mamífero, ao roedor, por ser um ativo construtor e realizador de obras de engenharia ao construir sua morada. Ele foi fundado à imagem e semelhança do leonismo, em 64, na 11ª Convenção Nacional de Lions Club, realizada em Salvador. E o movimento castorístico foi tornado oficial pelo Lions Club do Brasil. Apesar de ser reconhecido pelo Lions Club do Brasil, ele hoje não é reconhecido por Lions Internacional. Tá? Então, para Lions Internacional, o programa de jovens é Léos. Nossa estrutura. Vamos lá agora falando um pouquinho, a gente já viu um pouco da história, já viu um pouco como estamos organizados. Até aqui tudo bem? Está tudo certo? Todo mundo me ouvindo bem? Ok? Muito bem. Como estamos estruturados? Tudo começa pelos nossos leões, tá? O Léos aqui, gente, só fazer um parênteses, tá? Toda vez que eu falar Léo Clube, Lions Clube, entenda também como leões, né? Lions Clube, Leão, entenda também como Léo. Tá? É que se eu ficasse falando Leão, Léo, vai ficar meio cansativo. Então, vamos lá. Como estamos estruturados? Leões, são quem? Os nossos associados voluntários. Somos nós, pessoas. Tá? Nós, associados, nós nos juntamos, fazemos parte de algo maior. Lions Clubs. Tá? Os associados afiliam-se a clubes locais que se unem para atender áreas comunitárias carentes. Os Lions Clubs locais seguem as regras de distrito múltiplo e internacionais. Todo Lions Club responde a uma divisão formada pelos clubes mais próximos. Essa divisão não é obrigatória, mas na maioria dos distritos responde a uma região onde a área já é maior e abrange mais cidades. Essas regiões formadas pela união de divisão, nas divisões, pelos Lions Clubes, Leões, todas elas, formam o distrito. Tá? O distrito nada mais é do que um grupo de clubes, né, em uma região ou divisões definidas, liderados por leões voluntários eleitos para apoiar os clubes. A área territorial de um distrito, para ele ser considerado um distrito, ele tem que compreender um mínimo de 1.250 associados e 35 clubes, coordenado por um governador. Os distritos, né, quando a gente junta alguns distritos, grupos de distritos,
formam um distrito múltiplo. Em geral, um distrito múltiplo, tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, representa um estado. Internacionalmente, representa um país. Nós, aqui no Brasil, né, temos mais, eu vou falar um pouquinho, tá, do que um distrito múltiplo. E existem ainda áreas jurisdicionais. O que são isso? São áreas da nossa associação que são divididas para representação na diretoria internacional. Imagina, eu já falei aqui várias vezes hoje, estamos presentes em mais de 200 países e territórios no mundo inteiro. Imagine nosso presidente internacional tendo que falar com essas 200 países, 200 áreas, né, esses territórios todos, ia virar um caos, ele ia ficar enlouquecido. Então, Lions dividiu em áreas jurisdicionais, tá? Para que essa administração fosse melhor organizada. No Brasil, desde 1999, os distritos múltiplos estão distribuídos em 4 distritos, tá? A gente tem o LA, que corresponde à região norte e nordeste, o LB, que corresponde à região centro-oeste e um pedacinho de São Paulo, o LC, que corresponde à região sudeste, um pedacinho de Mato Grosso do Sul, e o LD, que é a região sul. Aqui nós, né, distrito LC2, fazemos parte do distrito múltiplo LC, que estamos divididos em 9 subdistritos, LC1, LC2, LC3, LC4, LC5, LC6, LC8, LC11 e LC12. Para uma melhor estruturação, inclusive de destinação de recursos, como eu falei, Lions Internacional divide o planeta em 8 áreas administrativas. Nós, aqui, o Brasil, fazemos parte da área 3, que engloba América do Sul, América Central, México, ilhas do Mar do Caribe que falam espanhol. A parte do Caribe que fala inglês não está destinada à área 1. Tá? Então, como vocês podem ver aí nesse mapinha, a área 1 é Estados Unidos, tá? Onde tudo começou. A área 2, Canadá, que é o laranja. A área 3 somos nós, aqui, né, América Latina. A área 4, Europa, e um pedaço ali, né, da Ásia. Área 5, Oriente e Sudeste da Ásia. Área 6, tá? A Índia, Sul da Ásia e Oriente Médio. Área 7, Oceania, né? As ilhas ali da Nova Zelândia, da Oceania. E a área 8, a última que foi incorporada, que é a África. Falando em organograma, né, de Lions Internacional, estamos assim organizados. Diretoria Internacional. Ela orienta as operações da associação por meio de normas gerais para o atingimento de seus objetivos. Logo abaixo dela, temos o Comitê Executivo, que age em nome da diretoria quando seus membros não podem se reunir ou entrar em sessão. Aqui, nós temos a Fundação Internacional de Lions Clubs, né, como já falamos, apoia todos os nossos serviços, e o nosso presidente internacional, que executa as normas e administra as operações da associação para avançar os propósitos e objetivos de Lions Internacional. Para todos os dirigentes mundiais, tá, eleitos e indicados, seja presidente internacional, presidente de distrito múltiplo, governador de distrito, presidente de região, divisão, de clube, o ano leonístico compreende de 1º de julho a 30 de junho. O único cargo que a duração de mandato é de 2 anos é o de diretor internacional. Tá? Então, abaixo aqui do presidente internacional, nós temos as áreas, né? Temos o distrito múltiplo, governador de distrito, onde temos aqui o gabinete, 1º vice-governador, 2º vice-governador, as coordenadorias e assessorias distritais, secretário tesoureiro de distrito, presidentes de região, presidentes de divisão e os clubes, tá? Como a gente sabe, o clube é a base de tudo em nossa associação. Agora vamos falar um pouquinho, principalmente para os novos associados, que eles vão ouvir falar bastante aí, né? Quem se já não ouviram, né? Já deve ter ouvido que é a Equipe Global de Ação. O que é essa equipe? Né? A GAT, que a gente tanto fala, a GAT, é uma equipe de campo,
designada especificamente para conectar clubes, distrito, líderes, além de ferramenta e recurso desenvolvido para aumentar o impacto de serviços que a gente presta. Tá? A equipe global de ação ajuda tanto distritos quanto a clubes a alcançarem as metas, criando abordagem unificada para todas as áreas leonísticas principais. Com as metas em primeiro lugar, a GAT está posicionada de forma única, desde a área jurisdicional até a nível de clube, para ajudar a promover o aumento positivo de associados nos clubes, aumentar a visibilidade dos leões na comunidade. Tá? Para ajudar nosso trabalho com mais foco e melhor realidade e resultados, a equipe global de ação, né, tem como principal objetivo apoiar o desenvolvimento e a saúde do clube. Então, para quem nunca viu essa ilustração, as engrenagens representam o funcionamento de todo o lar internacional. Então, toda grande organização está baseada em 3 grandes pilares: serviço, associados e liderança. Para que tudo isso funcionasse direito, a gente precisa ter esses 3 pilares muito bem sólidos e em funcionamento conjunto. Enquanto a equipe de liderança, né, a GLT, tem a responsabilidade de identificar e desenvolver as lideranças, a equipe global de serviços, GST, comanda a estrutura de serviços para maximizar serviços, ações e crescimento que gerem impactos positivos. A equipe global de associados, GMT, dá suporte ao aumento de associados no nível de clube, recrutando novos associados e promovendo experiências positivas da associação. A GMT trabalha hoje junto com a GT, que é a extensão, mas que faz parte de associados e extensão de clubes, para quê? Para conseguir fundar mais clubes e desenvolver os clubes existentes. E aí, nós pensamos como um todo. Mais serviços, eu tenho mais impacto na comunidade, maior atrativo para novos associados. Mais associados, eu tenho mais pessoas para servir. Para quê? Para serem treinadas, para desenvolvermos líderes, para que essas pessoas possam gerar mais serviços e criar mais atividades de impacto. E com isso, essas 3 engrenagens não vão parar nunca de rodar. E a principal engrenagem dessa é qual? A do clube. Os clubes conduzem nossa associação. Se os clubes pararem, o resto não roda. Por isso que a gente tanto fala da importância da GAT de clube, da GAT de distrito, da GAT de distrito múltiplo, da GAT das áreas jurisdicionais, todas as GATs e todos os associados têm que trabalhar juntos. Nós todos estamos envolvidos e empenhados a atingir nossos objetivos. Sozinhos, não conseguimos nada. E aqui, usando até do lema do meu governador, posso dizer que todos nós juntos somos muito mais fortes. Todos nós juntos podemos alcançar todos os nossos objetivos, alcançar as nossas metas e engrandecermos nossos clubes, nosso movimento e, mais ainda, atingirmos mais pessoas atendidas. Cris, você levantou a mão? Não? Ok, já ouvi falar não. Vamos lá. A gente tem, nos últimos anos, aqui eu já citei um pouquinho, foi criado um braço dentro da área de quadro associativo para auxiliar na fundação e manutenção dos clubes, que é a área de extensão de clubes. Eu soube ontem, né, pelo pessoal que estava aí na nossa cúpula da GAT, que a meta para esse ano é desafiadora, né? Temos muitos clubes a serem fundados aí, muitos mais associados a serem agregados ao nosso movimento. Então, aqui quando a gente fala da GT, né, a equipe global de extensão de clubes, o coordenador dessa equipe, né, o coordenador de extensão, que a gente chama, ele vem auxiliar o coordenador do quadro associativo, o GMT, na fundação de novos clubes e, principalmente, na manutenção e na reestruturação e no rejuvenescimento e, principalmente, em deixar no refortalecimento dos clubes existentes, tá? Porque nós precisamos fundar clubes, mas nós precisamos não só rejuvenescer, mas restabelecer, refortalecer os clubes que aqui existem, tá? Nós precisamos disso, com os clubes fortes, com associados trabalhando, fazendo serviço,
com certeza a nossa associação vai para frente, nosso distrito será desenvolvido. Aqui, mais uma vez, apenas citando o distrito LC2, tá? A coordenação da equipe global de ação, que é formada pelo nosso governador Christian, tá? Ele coordena a equipe global de ação, que é formada pela coordenadora GST, que é de Serviços do Distrito, companheira Ana Junqueira, pelo coordenador da equipe global do quadro associativo, nosso segundo vice-governador André Casarotto, a coordenador da equipe global de extensão, opa, ficou um do aí, desculpe, digitação errada, que é o nosso companheiro José Roberto Melani, e o coordenador da equipe global de liderança, que sou eu mesmo, primeiro vice-governador, Rodrigo Lavier. Tá? Então, só para lembrar, o que a gente faz aqui? O nosso governador é o presidente da equipe global de ação. Ele vai trabalhar com a equipe para desenvolver as metas que deseja alcançar durante o ano leonístico. A equipe, então, trabalha de perto em apoio a essas metas. Eu, como coordenador de LT, sou a pessoa responsável por organizar os treinamentos para os clubes do distrito e associados individuais. Tá? Também sou responsável por reportar os treinamentos locais no Learn por meio de um login que só eu tenho. E aí, por isso que eu pedi para quem for de outro distrito, ou quem for do distrito, escreva aqui no chat, tá? Seu nome completo, o seu nome do clube completo, o seu nome do distrito, e quem souber o número de associado, porque este treinamento, assim como todos os outros que a gente dá, a gente reporta para a Lions Internacional. E isso fica registrado como num grande currículo de cada associado. Tá? Todos os treinamentos que vocês participam, fica lá registrado. Então, eu preciso, como muitos aqui não são do LC2, eu preciso ter o nome completo e o nome do clube completo, senão eu não consigo localizar dentro da nossa associação. O foco principal aqui do coordenador de MT, nosso segundo vice André, é implementar a estratégia de aumento e conservação de associados para atingir as metas do distrito. O coordenador de extensão, nosso companheiro Melani, ele fica responsável pela expansão de clubes, fundando e rejuvenescendo os existentes. E a coordenadora GST, a nossa querida companheira Ana Junqueira, ela vai ser a que organiza os eventos de serviço em todo o distrito e informa os clubes sobre os recursos dos programas de serviço que podem ser úteis para eles, auxilia no relato das atividades de serviço no Lion Portal. Até aqui tudo bem? Tudo certinho? Deixa eu ver a cara de vocês, tudo ok? Ótimo. Ninguém dormindo ainda? Tá bom, então tá bom. Vamos lá. A equipe de ação, Franklin, você levantou a mão, quer falar alguma coisa? Não, era só para dizer que está tudo certo. Ótimo. Então, vamos lá. Assim como no organograma de Lions Internacional, a equipe GAT, né, a equipe global de ação, também está estruturada em todos os níveis presentes da nossa associação. Nós temos os embaixadores da GAT, que são os ex-presidentes internacionais, a diretoria internacional, o conselho de curador de LCIF, os ex-diretores internacionais, e olha aqui que muita gente às vezes não sabe, tá? Os ex-governadores de distrito, tá? Eles também fazem parte de embaixadores da GAT. Tá? E qual é a função desses embaixadores da GAT? É espalhar a mensagem e o entusiasmo da equipe global de ação para todos os leões. Em nível de áreas... Tem alguém com o microfone aberto? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar? Não? Ok. Peraí, vamos fazer assim, só para parar a corrida. Vamos lá. Em nível de áreas jurisdicionais, nós temos a equipe GAT de lideranças das áreas, tá? Onde o presidente internacional atua como presidente da equipe global de ação. O presidente da GAT trabalha em estreita colaboração com os líderes das áreas jurisdicionais e regionais com o Lions Clubs International, para garantir que os líderes tenham estratégias sólidas e apoio que precisam dos funcionários para que possam implementá-las. Os líderes da área jurisdicional trabalham com os líderes das áreas, tá, que é abaixo, para apoiar as metas de Lions International e enviam feedbacks à sede
para serem incorporados os programas e recursos. Para vocês terem uma ideia, nós aqui da área 3, tá, temos como líder atual, tá, do líder da área GAT, da área jurisdicional, que é da área 3, o nosso ex-diretor internacional, Efraim Guinard. Os líderes das áreas, né, trabalham com os coordenadores de distrito e distrito múltiplo para apoiar no cumprimento das metas. Aqui, nós da área 3 temos uma divisão em duas áreas de liderança, tá, da GAT. Nós temos a área 3G, a área da GAT 3G, que é liderada, ela engloba o distrito múltiplo LC e o distrito múltiplo LD. E tem como nosso líder o ex-diretor internacional imediato, Manuel Messias Melo. No distrito LA e LB, que corresponde à área GAT 3F, o líder é o ex-presidente de Conselho de Governadores, José Bonifácio da Cunha Nogueira. Em nível de distrito múltiplo, tá, nós temos a equipe GAT do distrito múltiplo, onde, assim como as outras, o presidente da GAT do distrito múltiplo é o presidente do Conselho de Governadores do distrito múltiplo. Aqui no nosso múltiplo LC, a presidente é a nossa companheira Carmen Redoan. Tá? Ela vai trabalhar com a equipe para apoiar os distritos a atingirem suas metas e definir as metas do distrito múltiplo que gostariam de ver alcançadas. Aqui eu vou fazer um parênteses só para que a Marise não fale que eu não coloquei ela no organograma. A Marise está aqui no coisa, eu acho que eu tinha visto aqui, nossa querida Marise Rezende. No distrito múltiplo, não está oficializado, tá, em Lions Internacional, a presença do GT, de distrito múltiplo, coordenador de extensão. Porém, nós temos sim, tá? Então, aqui no nosso distrito múltiplo LC, nossa coordenadora, né, da GET, nossa PDG Marise Rezende, não aparece aí nessa organização da equipe global, né, que é de Lions Internacional, mas existe essa função. Eu acredito que até ou a próxima gestão esteja oficializado esse cargo também em nível de múltiplo, tá? Em nível de distrito, como a gente já falou, tem equipe GAT de distrito, presidido pelo governador de distrito, e a gente aqui tem uma especificidade. Além dos coordenadores GMT, GLT, GET, GST, Lions Internacional incluiu também quem? Os presidentes de divisão e região. Por quê? Porque eles são os elos de ligação entre o distrito e os clubes. É muito mais fácil a informação ser difundida aos clubes por eles, porque eles estão mais próximos. Então, os presidentes de região e divisão ajudam os coordenadores das equipes globais a se comunicarem com os clubes e fornecerem feedback dos clubes aos associados e aos distritos. Tá? Eles trabalham juntos. Não é que um deve explicações a outro, não existe hierarquia. Tá? Todos nós trabalhamos juntos, equipe GAT e presidentes de região e divisão, ok? Em nível de clube, nós temos o presidente do clube, né, atuando como presidente da equipe global de ação, e os seus assessores, GMT, GLT e GST, integrando a GAT. Tá? O primeiro vice-presidente do clube, normalmente, é o assessor GAT, para organizar o treinamento para líderes e para ajudar os associados, né, a encontrar e participar de treinamento em nível de distrito e distrito múltiplo. E por que normalmente é o primeiro vice? Porque ele vai desenvolver, né, ele vai identificar e desenvolver essa liderança. E quando ele se tornar presidente no ano seguinte, ele já tem a sua liderança formada e desenvolvida. Por isso que, normalmente, Lions sugere de que o primeiro vice-presidente do clube seja o coordenador de liderança. Tá? Também dentro do clube tem o assessor da GMT, né, o coordenador da equipe global do quadro associativo, cujo foco principal não é apenas trazer novos associados ao clube, mas também manter os associados existentes ativos e engajados. E o assessor de GST, que é o de serviços, né, que é responsável por organizar e criar atividades de serviço envolventes para o clube. Até aqui tudo bem? Tudo certinho? Alguém tem alguma dúvida? Paulo, você está com a mão levantada, você quer perguntar alguma coisa? Pode falar, abre o microfone e pergunta. Não? Não?
Ok? Então, vamos lá. E aqui, já que a gente está falando de clube, né, a gente precisa entender um pouquinho da estrutura padrão de clube, tá? Assim como a estrutura padrão de Lions Internacional, vocês lembram que a primeira coisa que apareceu naquele organograma de Lions Internacional foi a diretoria internacional, e daí os comitês, para depois aparecer o presidente? Estrutura de clube é igual. Primeira coisa, primeiro nível, eu tenho os dirigentes do clube, a diretoria. E aqui fazem parte os dirigentes do clube, que depois eu vou falar que está nessa linha do meio aí, o azul clarinho. Fazem parte os coordenadores de programa, os presidentes de núcleo, o diretor social, que hoje é opcional para a Lions Internacional, tá? Diretor animador, que também é opcional para a Lions Internacional, dirigentes de segurança e outros dirigentes que tenham sido eleitos né, por associados. Por quê, gente? Porque o presidente do clube não decide nada, absolutamente nada, sozinho, sem aprovação da diretoria. O presidente do clube é um responsável legal pelo clube, mas quem decide, as decisões são tomadas com aprovação da diretoria. Mauricéia, você levantou a mão? Pode falar. Precisa abrir seu microfone. Não? Então, também não. Então, aqui, o que a gente tem na linha azul clara aí, tá? Que são os chamados dirigentes de clube. Esses dirigentes da linha azul clara são os dirigentes oficiais, obrigatórios, todo clube ter, tá? Para informar a Lions Internacional. Esses são os que a gente preenche, quando a gente preenche aquela PU 101, são esses cargos, tá? Que são o presidente, tá? Que é o presidente também, assessor da equipe global de ação, presidente da equipe global de ação, o assessor de serviços, que é o GST, o assessor de associados, que é o GMT, e o primeiro vice-presidente, que é o assessor de liderança, o GLT. Esses 4 formam a equipe da GAT do clube, como eu falei há pouco tempo. Quem mais faz parte? Assessor de comunicações, ou assessor de marketing, né? Que hoje, Lions Internacional, grudou, vocês estão vendo que apareceu uma linhazinha vermelha aí grudando na GAT? Por quê? Porque hoje, Lions percebeu, hoje não, posso dizer que nos últimos, principalmente nos últimos 5 anos, a importância de termos um marketing eficiente, tá? Nós precisamos fazer propaganda do que a gente faz, nós precisamos vender a nossa marca. Para quê? Para que quando as pessoas olhem para a gente, vejam o nosso pin na lapela, vejam o logo no uniforme, não venham perguntar assim, mas o que é Lions? É tipo Rotary? Após todo mundo já ouviu isso alguma vez na vida. Então, assim, qual é a diferença? Eu não tenho nada, absolutamente nada contra o Rotary, ao contrário, nós temos que trabalhar juntos, Lions, Rotary, maçonaria, a gente conhece bem que essa união desses 3 grandes forças, em vários, principalmente aqui no Brasil, funciona muito bem. Mas a grande questão é, Rotary soube fazer marketing há muito mais tempo, muito melhor. Lions está colocando meios, dando importância a marketing há pouco tempo. A gente já conseguiu grandes avanços, tá? Mas a gente precisa fazer mais. Eu quero aqui como meta de todos, para que quando a gente veja alguém, quando alguma pessoa na rua veja o símbolo do Rotary e fala, nossa, o que é isso? É tipo Lions, tá? É isso que a gente tem que almejar. A gente precisa ser a organização de serviços mais conhecida no mundo. Nós já somos as maiores. E aí, vou fazer até um parênteses, tá? Quem é que diz que nós somos a maior organização de serviço voluntário do mundo? Nós mesmos. Quando nós reportamos nossos serviços. Porque Lion só pode dizer isso se ele tiver fonte para poder identificar. Então, se a gente não reporta serviços no nosso portal, por mais caótico que esteja o nosso portal ultimamente, a gente não tem como comprovar fonte. Por isso a importância de reportarmos as nossas atividades. Esqueçam aquela coisa, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Gente, pelo amor de Deus, precisa saber sim. Nós precisamos prestar contas para a Lions Internacional do que a gente faz, das nossas atividades, da onde a gente investe os nossos subsídios, da onde a gente investe os nossos treinamentos de liderança. Nós precisamos reportar para a Lions Internacional. É daí que sai a fonte dizendo, olha, tenho aqui dados, foram servidas tantas pessoas, tá? Então,
A gente precisa ter um jeito de poder comprovar que Lions é a maior organização de serviços voluntários do mundo. Tá bom? Então, para isso, a gente precisa do marketing. Que mais que a gente tem? Claro, secretário e tesoureiro, esses, óbvio, né? Nós precisamos muito desses dois cargos, e precisam ser cargos importantes, organizados, com planejamento, tá? Quem mais faz parte do dirigente do clube? Segundo vice-presidente e o ex-presidente imediato. Olha lá, quem é o ex-presidente imediato? Coordenador de LCIF. Poxa, por que isso é tão importante? Assim como o Lions Internacional, vocês sabem, toda vez que o presidente internacional deixa o cargo, ele vira presidente da Fundação de Lions Internacional. Da mesma forma, o ex-presidente imediato do nosso clube assume como coordenador de LCIF do clube. Por quê? Porque ele, como presidente, sabe da importância de se fazer campanhas de angariação para a Lions Internacional, para a nossa fundação. Ele sabe da importância que tem a LCIF perante o nosso serviço. Então, a gente precisa fazer campanhas de doação, precisamos doar cada vez mais, para a gente poder ter a ajuda da nossa fundação para fazer atividades de impacto. E, claro, abaixo aqui, mas não menos importante, temos os comitês permanentes dos clubes, que são os comitês de estatuto, comitê de tecnologia, comitê de finanças, que ajuda o tesoureiro, comitê de marketing, que ajuda o assessor de marketing, comitê de liderança, de serviços. Esses comitês estão em azul escuro por quê? Eles não são obrigatórios, mas são necessários. Se seu clube tiver associado o suficiente para você ter comitê, ótimo, você vai ver que suas atividades vão ser muito mais planejadas e vão ter resultados muito melhor. Tá? E aqui eu não vou deixar de falar dos assessores, né, que Lions pede para indicar, já falei um pouquinho. Além do presidente, secretário e tesoureiro, a gente fala aqui, ó, GLT. Qual o papel do GLT do clube? Ele deve garantir, tá, que os associados desenvolvam suas habilidades necessárias para ser líderes eficazes. Então, o primeiro vice-presidente do clube é o assessor de liderança. Ele vai certificar que o clube tem uma liderança forte para servir a comunidade e o mundo. E o assessor de associados, tá aqui, eu vou dizer que a gente já ouviu, tem vários nomes. A gente pode chamar assessor de aumento de associados, assessor de fidelização de associados, assessor do quadro associativo do clube. Ele é o GMT, tá? Ele lidera o recrutamento de novos associados e orienta sobre a oportunidade de envolvimento com o clube. Além disso, ele é responsável por fortalecer o relacionamento entre os associados estabelecidos e novos associados. Muitas vezes a gente já fala assim, mas quem tem que envolver é o padrinho. Sim, o padrinho é a primeira pessoa que deve envolver o novo associado. Afinal, o novo associado entrou no clube por causa do padrinho. Então, quando o associado entra no clube, o padrinho é a referência dele. O que a gente vê muitas vezes nos clubes? O associado entra e o padrinho abandona lá. Tá aí, o associado tá aí. E daí o coitado fica no canto, não é acolhido pelo padrinho, não é acolhido pelo clube. Muitas vezes o clube não acolhe novo associado, né? Nunca dá voz. É aquela coisa, associado quer falar, olha, eu gostaria de fazer, sabe uma coisa que eu vi na minha cidade, eu gostaria de falar uma nova ideia de um projeto. Daí a gente ouve aquele assim, ele é novo, deixa ele lá. Não, a gente sempre fez igual, para que a gente vai mudar? Gente, o novo associado deve ser ouvido, e essa é a principal função do novo associado, trazer ideias novas, trazer sangue jovem. Os clubes precisam de novos associados. Não estou denegrindo a imagem dos associados com experiência, ao contrário. Nós devemos trabalhar juntos a experiência do associado com anos de casa, com a juventude, o vigor e as novas ideias do novo associado. Tendo essa junção, mais uma vez, eu vou usar o lema do nosso governador, todos nós juntos seremos muito melhores e muito mais fortes. Tá? E o assessor de serviço, o que responde, né, como pela GST, pela equipe de serviços, ele é a pessoa do clube, é a que vai coordenar as atividades de serviços, e escolhidas pelo clube como programa de trabalhos. E aqui, volto a dizer, o assessor de serviços também
tem que dar ouvidos aos associados, aos projetos que os associados gostariam de fazer. Às vezes aqui a gente vê que nem as atividades do distrito e nem a que os associados gostariam de fazer estão nas atividades do clube. Por quê? Porque às vezes tem clube, por exemplo, eu tenho clube que são especializados em alguma área, tá? Os famosos clubes especializados. Pode ser que eles não façam metas das causas globais, mas façam atividades específicas dele, e está tudo bem, desde que atenda a comunidade, desde que essa atividade tenha impacto na comunidade, tá? Às vezes, a gente tem que ouvir um pouco os associados, o que eles gostariam de fazer, quais são as atividades que gostariam de fazer. E, às vezes, a gente simplesmente precisa falar com a nossa GST do distrito para falar, olha, tem uma meta do distrito, será que tem um jeito de eu aplicar essa meta em alguma atividade do clube? Conversem. Todo mundo tem que conversar junto. Lembra, nós somos uma equipe, ninguém faz nada sozinho, tá? E aí a gente tem o coordenador de LCIF. Opa, pulei um aqui, desculpa, assessor de marketing, tá? Que a gente já falou, que cuida das atividades do clube em público e internamente, tá? Ele promove o clube tanto para o público, que é o nosso marketing externo, promove os serviços junto à comunidade, como também para os associados do clube, para contar para os associados o que está acontecendo. Os associados têm que sentir parte do clube, tá? E o coordenador de LCIF, que instrui os associados do clube sobre os vários projetos oferecidos pela LCIF, e principalmente incentiva os associados a se envolverem mais diretamente, apoiar os esforços de LCIF. Tá? Até aqui tudo bem? Tudo certo? Alguma dúvida? Não, tudo bem. Eu gosto que o pessoal bota o joinha, dá para ver, estou vendo a tela aqui, muitas pessoas. Muito bom. Vamos falar um pouquinho agora dos emblemas do Lions, tá? Isso aqui é uma coisa que eu sou chato mesmo. Todo mundo que já participou de algum treinamento meu já ouviu falar isso. O emblema de Lions internacional, ele é reconhecido, tá, em todo mundo como um símbolo de bondade e serviço. Dentro da nossa marca existem vários ícones das causas globais, logotipos, emblemas que representam várias iniciativas. Mas nós temos um emblema principal, tá? Muitas vezes, quando a gente faz busca no Google sobre a marca Lions, ou quando vemos nos nossos estandartes ou logotipos em nossas sedes, nos deparamos com algum desses emblemas. Principalmente esse famoso da linguinha vermelha aí. Então, gente, eu não vou fazer a pergunta aqui, tá? Porque hoje o treinamento, teoricamente, seria só para novos associados. Mas para vocês, novos associados e associados existentes, estas marcas todas de Lions, principalmente essa da linguinha vermelha, não existe mais, tá? Em 2008, na 91ª Convenção Internacional em Bangkok, foi apresentada a revitalização do logotipo, modernizado, com letras menos rebuscadas, com riscos mais estilizados e que possibilitam não só uma leitura mais fácil, como uma melhor reprodução, seja impressa ou eletrônica. Vocês podem ver, vocês estão olhando aí na tela, após que a tela está pequenininha aí, principalmente para quem está em celular. Após que ninguém está conseguindo ler o internacional dessa marca. Tá uma coisinha grudada, cheia de borrão, cheia de coisa. Estes são os emblemas atuais, únicos, que devemos utilizar. Tá? Eles são limpos, é uma leitura mais simples, fácil. São só duas cores chapadas, azul e amarelo. E esse azul foi escolhido, não foi ao mero, porque eu gosto de azul. Não, foi escolhido um tom de azul, uma cor de azul, que ele mantém azul nessa mesma tonalidade em quase todos os meios, seja impressão, seja digital, inclusive tela. Quantas vezes vocês já olharam em monitor celular, você olha uma coisa no seu celular, quando você vê no computador, está totalmente de outra cor. Esse azul vai estar sempre igual. Tá? Por isso que foi escolhido esse azul, assim como esse amarelo. Então, qualquer material, quando vocês forem fazer qualquer material hoje, seja flyer, seja cardápio de festiva, seja convite, seja post na internet, usem o logo certo, são só esses 4. Tá? Na verdade, é um só, mas que varia nessas cores. Ou ele é azul e amarelo, ou ele é preto, né, todo preto e branco, ou ele é todo azul, com azul e branco, ou ele é só branco.
Não existe outra cor no logo de Lions, não existe mais linguinha vermelha, tá? Temos também aqui, só para lembrar, existe uma diferença entre emblema de Lions, que é aquele que a gente mostrou, que é o loginho dos dois leões, um olhando para frente e um para trás, e o logo presidencial. Logo presidencial é esse aí, que neste ano é o do nosso presidente Fabrício, Make Your Mark, eu já falei isso. Quando for usado o logo presidencial, por norma, existe um manual, a marca de Lions tem que estar do lado dele, tá? Ou na mesma página, ou na mesma arte, e tem que estar com We Serve, tá? E deve seguir a proporção descrita por Lions Internacional. Lembrando, logo We Serve é esse que vocês estão vendo na tela, tá? Não existe logo de Lions escrito Nós Servimos. Não existe logo de Lions escrito We Serve com tudo em caixa alta. Logo Lions We Serve é esse. A gente não altera logo, tá? Existe no site de Lions Internacional, tem um lugar para baixar o logo direitinho. Ele tem lá para baixar em formato vetorial, que é para usar em gráfica. Tem o logo para baixar em JPEG, para a gente usar quando precisa em alguma arte, que é fundo branco. Tem o logo em PNG, que é sem fundo. Então, é assim, vou usar o logo do presidente internacional, tem que estar com o logo do We Serve desse jeito, tá? E aí, você vai falar, poxa, mas não cabe, eu só queria usar um, vai ficar um monte de logo. Não usa o logo do presidente. O logo presidencial só é obrigatório se for alguma ação ou material oficial do presidente internacional, ou quando ele estiver presente. Se não, você pode usar somente o emblema de Lions, que são aqueles 4 que eu mostrei antes. Ok? Então, tomem cuidado com a nossa marca quando a gente postar em rede social, principalmente. Nós precisamos passar uma imagem única e forte. E a mesma coisa vale para os logos dos Léos. A gente tem visto um monte de lugar hoje ainda saindo nesses logos aí. Esses 4 logos não existem mais. Não existe mais logo Léo azul, logo Léo vermelho, vermelho com amarelo, tá? Todos esses deixaram de existir em dezembro de 2020, quando o Lions International, no intuito de modernizar, resolveu também reformular o emblema do programa de Léo Clubes, definindo em uma única cor cinza, e tem um determinado cinza, inclusive, é este cinza, tá? Esses são os logos oficiais atuais para os Léos. A única diferença entre alfa e ômega hoje é a palavra escrita embaixo do logo. Não tem mais aquela coisa, o meu logo, o meu Léo é ômega, então ele vai ser azul, o outro vai ser vermelho. Não tem mais nada. Todos eles são cinzas. Tá? Até aqui tudo bem? Tudo certinho? Vamos usar o logo certo a partir daqui? Todos esses logos, se vocês entrarem no site de Lions Internacional e escrever lá emblemas ou logos, vai trazer, tem uma página para baixar bonitinha. Na dúvida, eu tenho, se precisar, pede para mim que eu mando, tá? Não tem problema. Isso é uma coisa que eu tenho pronta. Todo mundo tem que usar o logo certo. E aqui, já que a gente está falando de logo, principalmente para os novos associados, vamos falar um pouquinho de sigla leonística, tá? Aqui o PDG Belda está na sala, sabe a importância e o nosso nervosismo com as siglas, né? Quando a gente vê sigla escrita errada, sigla falada errada, né? Vou dizer aqui, tá? Inclusive agradeço ao PDG Belda pelo material dele, as siglas, muitas delas vieram do seu próprio manual. Existem siglas, tá? Leonísticas, que são oficiais, são utilizadas em inglês, e elas não devem ser traduzidas, tá? Existe uma padronização internacional, inclusive que já é usada por outros distritos múltiplos, mas no Distrito Múltiplo LC foram aprovadas na 11ª Convenção do Distrito Múltiplo LC em 2010. Então, existem siglas oficiais que são em inglês e algumas que são em português também aprovadas. Então, vamos ver um pouquinho dessas siglas? Vamos lá. Toda vez que a gente falar LCI, a gente está falando Lions Clubs International, tá? E agora tem a LI também, que é Lions International, tá? LCIF, eu já falei bastante hoje aqui, Lions Clubs International Foundation, a nossa fundação. IP, International Presidente, Presidente Internacional, não é PI, tá? É IP, porque a sigla é em inglês. IVP, International Vice President, tá?
Seja ele first, second ou third, tá? Primeiro, segundo ou terceiro vice-presidente internacional. Lembrando que é IVP, não é VIP. VIP quer dizer Very Important People, tá? IVP, International Vice President, essa é o nome em inglês. O nome em inglês não é Vice International President, tá? A sigla vem do nome em inglês, International Vice President. IPP, né? Immediate Past International President. PIP, Past International President, todos esses são da sigla. Então, ex-presidente internacional imediato. E é muito fácil, existe uma lógica. A sigla atual, quando ele deixa de ser, coloca-se um P na frente, que vira past, e se ele é imediato, tem um I antes do P. Então, se eu sou presidente internacional, IP. Se eu sou ex-presidente internacional, PIP, PIP, tá? PIP. E se eu for ex-presidente internacional imediato, é IPP, tá? International, Immediate Past International President. A lógica é sempre igual, seja para governador, seja para ex-governador, seja para presidente de conselhos de governadores, tá? Toda a lógica é sempre igual. Aí, eu vou pedir até um extra. Toda vez que tiver uma sigla, por favor, fale por extenso. A pior coisa, principalmente para novos associados, ou pior ainda, para gente que não é associado, é quando a gente chega nos... Fala, o nosso PDG, o nosso PIP, o nosso PCC, o nosso CC, gente do céu, é melhor não falar nada, fala só o nome. Tá? Então, assim, fale direito, o nosso governador do distrito, o nosso ex-governador do distrito, o nosso ex-governador do distrito imediato, tá? Não fale as siglas, principalmente siglas que são meio ruins, assim, PCC, CC. Às vezes a gente fala assim, CC, ó, o Belda está falando, presidente do conselho do governador, a gente fala, a CC Carmen, parece que ela está com problema de desodorante ali. Desculpa, CC para mim é outra coisa. Né? PCC, então, se a gente... Imagina você chamando em alguma cerimônia alguém de fora e fala, olha, tá aqui o nosso PCC Rubens Mesada. O pessoal vai falar, nossa, eu não vou entrar pro Lions, gente, eles são afiliados ao PCC. Né? Então, assim, vamos falar o nome certo. Rodolfo, você levantou a mão, pode falar. É uma questão que a gente não chega num tribunal, num médico, e a gente não chama o DR fulano, a gente chama de doutor, né? Então, a gente não usa sigla no dia a dia. Então, por que vamos usar no Lions? Muito bom, Rodolfo, obrigado. E a gente tem uma outra sigla que também pega muito mal, que é o AA. Né? Aqui eu não sei o que é pior. A sigla A, que me traz Alcoólicos Anônimos, ou acompanhante adulto, que o nome em português é horrível, desculpa. Acompanhante adulto, para mim, parece outra coisa. Tá? Então, assim, vamos falar, hoje, inclusive, tem uma sigla que está sendo mais usada, PS, tá? Que não é o PostScript de carta, mas é o Partner in Service, que é parceiro em serviço. Tá? Então, às vezes, em vez de AA, hoje, por quê? O que acontece? Tem muitas pessoas que são acompanhantes adultas dos nossos governadores, mas não são casados. Então, pega mal, às vezes, falar, olha, fulano é acompanhante adulto da outra, sem ser casado do outro. Então, fala, parceiro em serviço, é mais bonito. E faz mais sentido, né? Porque a pessoa é parceira em serviço, a gente atua, servimos. Que mais que a gente tem? Olha, aqui ainda não trouxe, mas tem... não, acho que vai estar no português. Siglas oficiais ainda em inglês. MJF. Olha o famoso MJF que a gente ouve tanto aí. Melvin Jones Fellow. Não é Melvin Jones Friend. Tá? É companheiro de Melvin Jones. Não é amigo de Melvin Jones. Tá? Melvin Jones Fellow. O Fellow, teoricamente, se a gente fosse traduzir literalmente, seria seguidor, né? Companheiro não deixa de ser. Então, assim, e não mude a ordem. O Pereira está falando aqui, o Belda está falando, PDG Belda, olha eu falando aí, o PDG Belda, né, o ex-governador Belda, não mude a ordem, não é Fellow Melvin Jones, não é companheiro Melvin Jones. O companheiro Melvin Jones faleceu lá atrás, foi o que fundou lá em 1917. Tá? Nós somos companheiro de Melvin Jones, mas somos Melvin Jones Fellow.
Assim como o PMJF é Progressive Melvin Jones Fellow. E aqui, um cuidado que todo mundo tem, né? Esquecem. Se é mulher, não é porque ela é mulher que ela é companheira de Melvin Jones progressiva. Não é ela que é progressiva, é o título que é progressivo. Tá? Então, se eu falo de uma companheira leão que é PMJF, ela é companheira de Melvin Jones progressivo. Tá? O progressivo não muda. É o título Melvin Jones que é progressivo. Ok? Vanusa, você levantou a mão? Pode falar. Precisa abrir seu microfone. A gente ouve muito, companheiro. PDG. Sim. Aí eu quero saber a respeito disso. Então, a gente ouve bastante PDG. É uma sigla de ex-governador. Tá? A gente pode escrever nas atas, quando pode, mas na hora de você ler ou na hora de falar, você fala o ex-governador. Tá? Belda, você levantou a mão? Pode falar. O PDG João Carlos Belda está escrito no nome dele, mas eu vou chamar o ex-governador João Carlos Belda, por favor, pode falar. Rodrigo, só uma opinião pessoal minha, eu discordo um pouquinho disso, tá? Eu acho que a gente usa as siglas PDG, nominando, né? São algumas siglas de ex-dirigentes, tá? Quando a posição que eu adoto é assim, se ele está no exercício, tá? Você não fala sigla, né? Que nem IP Fabrício, você não fala IP Fabrício, IP é árvore, né? Uhum. Você fala presidente internacional Fabrício Oliveira, tá? Quando é ex-dirigente, eu assumo, inclusive, que está no meu manual, você fala a sigla. Só que um detalhe, na realidade eu discordo, eu vou falar o ex-governador Belda. Tá? Inclusive, isso eu estava lendo hoje um outro manual, já era ideia até do João Sobral, não usar o ex. Tanto que eu falo no manual, na apresentação, você fala, por exemplo, né, PDG João Carlos Belda, governador, ano leonício 2016-17. Você não fala ex-governador. Sim, pode ser. Você identifica o ano de quando foi governador, correto. Isso, inclusive, que está no manual e, coincidentemente, num livro que eu estava lendo esses dias, fala disso, da ideia de não usar o ex. Não que você não possa usar ex-governador, você fala o ex-governador... Perfeito. Fabrício fez uma festa, fez campanha, tudo bem. Mas, ao você nominar, né, você fala PDG, João Carlos Belda, governador 2016-17, e não ex-governador. Muito bem. Valeu? Muito bom. Ótimo, obrigado pela contribuição. A única coisa só que eu peço, não use nem isso se você for usar em rede social, tá? Por favor. Rede social não existe sigla, tá? Assim como um detalhe que a gente tem percebido bastante, principalmente agora na época que a gente está dando bastante leão orientador aqui, existem formulários que a gente tem que preencher para a Lions Internacional, tá? Formulário para Lions Internacional, seja para instituto de liderança, seja para inscrição em qualquer coisa, não existe sigla. Quando o Lions Internacional pede o seu nome, é seu nome, não é CL, não é PDG, não é VDG, não é MJF, não existe nada, tá? Eu vou falar, a Jane perguntou da sigla, muito bem. Lia Janequini, em rede social, em mídia social, você não usa sigla, você pode falar o governador 2000 e tal, João Carlos Belda, tá? O presidente internacional, Fabrício Oliveira, não use sigla em nenhuma rede social, porque sigla não significa nada para pessoas de fora do Lions, tá? Em rede social, a gente quer falar com quem? Com a comunidade. Então, a pior coisa que a gente tem é quando a gente pega aquelas matérias em rede social e chega assim, hoje, na cidade, houve a fundação do Lions Clube tal. O DG fulano de tal, junto com o PIP no fulano de tal, junto com o PID não sei o que lá, com o PDG, DG, começam milhões de siglas, e daí não, além disso ainda põe, né, o DG, MJF, junto com a PDG, PMJF, CL, CAL, não sei o que, gente, o nome vira um negócio assim, e daí a mensagem que você quer passar, a pessoa não entende, porque é tanta sigla no meio do caminho, então não use, em rede social não se usa sigla. Tá? Você pode falar no geral, tá? O governador do distrito e os governadores, os que já foram governadores, os ex-governadores, aí você pode usar o ex-governadores, fulano, tal, tá?
E os leões, tá? A gente está pedindo também hoje, para quando escreve, não escrever mais companheiro leão, companheira leão. Escreve os leões, ou o leão, tá? Porque existe uma certa resistência, aí, principalmente em dias atuais, sobre a palavra companheiro. Tá? Em relação às siglas, aí, vamos falar em siglas em português. Tá? Aqui no Brasil, você tem o DMLC, DMLA, DMLB e DMLD, tá? Que é Distrito Múltiplo LC. Se eu estiver reportando qualquer coisa lá internacional, isso muda, é MDLC, porque é Multiple District. Tá? Aqui no Brasil, a gente adota, tá? Como foi falado lá na última convenção, foi feita uma moção, foi aprovado na 11ª convenção, dizendo que DMLC é Distrito Múltiplo LC, DMLA é o Distrito Múltiplo LA, DMLB é Distrito Múltiplo LB. CL, companheiro leão. CCCL é o plural de companheiro leão. Não existe CLS, tá? Assim como toda sigla, quando a gente quer fazer um plural de uma sigla, a gente repete a sigla, as letras que formam a sigla. Então, CL, no plural, é CCCL, quer dizer companheiros leão. CAL, companheira leão. CCALL, companheiras leão. Tá? Aqui ficou leões, inclusive está errado aqui, Luca. Belda, você pode falar. Não, na verdade, aproveitando, uma coisa que tenho discutido, inclusive, com o PDG Andriani, do LC6, né? Qual que é o plural de companheiro leão, companheiras leões? E companheira leão, né? Porque a gente acha que fica muito estranho, companheiras leões. Deveria ser companheiras leão, né? Então, na realidade, é só um comentário, né, que nós não conseguimos chegar ainda num acordo sobre isso. Inclusive, no livro, como é que chama? De siglas, Dicionário Leonístico, do Aldo Rodrigues, né? Ele fala em vários locais que não se chegou num acordo ainda qual que é o plural de companheiro leão e companheira leão. É só uma observação, tá? Que realmente fica muito estranho, companheiras leão. Eu mesmo, eu posso dizer que aqui eu escrevi companheiras leões, mas eu falo companheiras leão, porque me incomoda muito companheiras leão. Está no meu manual, mas eu vou mudar, mas não cheguei no acordo, não consegui ainda um acordo, qual que é o certo. Muito bom. Quando chegar nesse acordo, avisa, né? Obrigado. Obrigado. Outra coisa, domadora. Gente, domadora é DM, tá? E domadoras, DDDEDMM. Não existe dom, tá? Muitas vezes a gente vê aí dom, não existe dom, é DM, domadora, tá? Que é a esposa. E assim, ó, em vez de botar DM, transforma ela logo em companheira leão e ela vira cal, tá? A Cleo, olha o Cleo aí, eu não sei o que é pior. As pessoas que escrevem Caléu, tá? Quando é companheira Léo, ou as pessoas que falam Cleo, tá? A sigla companheiro Léo ou companheira Léo se escreve Cleo, mas não se fala Cleo. A gente já viu vários lugares que a gente entra e a pessoa, porque a Cleo, daí a pessoa vê que não é Cleo, porque era um rapaz, né? Então, a Cleo Rodrigo, opa, não, como assim Cleo Rodrigo? É o companheiro Léo Rodrigo, tá? Ou Léo Rodrigo, pronto. Ou a Léo Ingrid. Não existe Caléu, tá? E assim como as outras, o plural é CCLEO. Por que não duplicou o LEO? Porque Léo já é uma sigla, tá? Então, você não vai duplicar uma sigla da sigla, você só põe companheiros Léo, você fica no plural. AL, olha o AL, outra coisa que a gente ouve, é tenebroso, né? Quando a gente fala, porque o fulano do AL 2013, 2014, gente do céu, ano leonístico, tá? Em vez de AL, usa gestão 2013, 2014, qualquer outra coisa, mas AL não se fala. Mas toda vez que vocês virem um AL, quer dizer ano leonístico. FOLAC, Fórum Leonístico da América Latina e Caribe. Hoje a gente tem também o FOLBRAS, tá? Que é o Fórum Leonístico Brasileiro. A GDL, Associação dos Governadores do Brasil. O L não é de Lions, tá? O L é porque são dos distritos múltiplos L, que eram o distrito múltiplo do Brasil, tá? Muito bem, estamos chegando no final, olha lá.
Onde a gente pode encontrar essas informações todas que eu falei hoje? Site de Lions Internacional, tá? Lá, www.lionsclubs.org, tá? Não tem o E, porque é em inglês, tá? E uma vez você entrando, você coloca em português. Tem um negocinho lá do lado que vai estar EN, você muda para PT, que é português. Lá dentro, se vocês forem no menu principal, em Centro de Recursos para Associados, tem um item dentro de associados, fortalecimento de clube, que chama Novos Associados, tá? Que ele leva uma página específica, com diversos links e materiais para ajudá-los a saber mais sobre Lions, sobre nossas atividades e como servir. E, claro, não podemos nunca nos esquecer que o recurso extremamente importante é outro associado do clube, tá? São os presidentes de divisão, região, equipe GAT, governador. Fale com todo mundo, tá? Um outro local para se encontrar informações, portal do associado, tá? É o famoso novo agora, Lion Portal, tá? O endereço é esse aí, lionsinternational.site.com. Se você entrar na página de Lions Internacional, aquele lionsclubs.org, é só clicar em login para associados. Todo associado de Lions Internacional tem direito a entrar nessa área, tá? Assim que vocês recebem o número de associados, vocês já tem como fazer cadastro no portal. Peça ajuda ao secretário do clube, pois na hora do cadastro você vai precisar informação de nome, sobrenome e o e-mail. E essas informações têm que ser exatamente iguais às que está cadastrada no sistema, tá? Com posse de login e senha, você já consegue logar no sistema. E vou dizer mais, quem nunca logou no sistema, o sistema loga facinho, não dá erro, não tem nada. Hoje nós estamos com problema para quem já tinha login, deu erro e quer resetar a senha, tá? Mas agora já está muito melhor. Inclusive, essa última semana, eu consegui vários resetarem a senha e funcionou direitinho. A gente conseguiu acesso a vários que não estavam conseguindo. Dentro desse Lion Portal, uma vez que vocês logam, vocês caem nessa área, né? Uma página do portal. Daí aí você já começa a ver a beleza que está o nosso portal com as traduções. Bem-vindo, welcome. Tá? Ele não conseguiu decidir se ele vai me falar em português ou se ele vai falar em inglês, né? E aí, nessa área, você tem 4 grandes botões. O primeiro é Minha Avaliação, onde você encontra os dados de Leão, os seus dados, de Leão ou Léo. Meu Clube, onde estão as informações sobre o seu clube. Minha AJ. O que é Minha AJ? A AJ seria a área jurisdicional, tá? Aqui é um local para acessar os itens referentes ao cargo que você possui. E Minha Associação, que é um local para acessar dados da associação, como números de clube, alguns dados e recursos. Tem algumas coisas dando bug ainda nesse Minha Associação. Mas o principal e mais importante para um novo associado é um item do menu superior. Vocês estão vendo lá em cima? Tem início, quadro associativo, serviço, learn, relatórios, etc. É o learn, tá? Quem botou tradução automática do Google, do Chrome, você vai ver como aprender, tá? Aí não é só para novo associado, mas para todos os associados. Quando você entrar lá, o primeiro botão que vai ter é o treinamento online, que é o Centro Leonístico de Aprendizagem, onde são encontrados inúmeros cursos, todos online, todos gratuitos, todos rápidos, tá? Normalmente varia de 20 a 30 minutos, tirando os que são para primeiro vice e segundo vice, que são bastante tempo. E aí são cursos o quê? Sobre Lions? Também, mas não só sobre Lions. Tá? Tem cursos sobre gestão. Inclusive, ontem eu estava vendo de um amigo meu que a empresa patrocinou ele fazer um curso sobre estabelecimento de metas e falava de meta SMART. Daí eu ainda brinquei com o pessoal aqui e falei, olha, esse curso a gente tem de graça no nosso portal. E é super bom. São cursos fáceis, rápidos. Tá? Entra lá, tem curso de gerenciamento de tempo, curso sobre estabelecimento de metas e planos de ação, tem curso sobre resolução de conflitos. Alguém já precisou resolver algum conflito na vida? Não estou dizendo no Lions, porque no Lions não existe isso. Tá? Então, assim, existem inúmeros cursos. Entrem lá, tá bom? E aqui eu posso dizer que chegamos aqui ao final da apresentação, finalmente. Espero não ter cansado mais todos. Eu falei que até 9h30, são 21h29, tá?
Foi muita informação, eu sei que teve muita informação passada para ser digerida, mas eu digo que a gente deu hoje um panorama geral, tá? Eu não aprofundei em nada, porque a quantidade de informação é enorme, vocês iam ficar mais confusos, então o ideal é que entrem no site de Lions, vai lá, fica buscando, entra lá em vários lugares, tá? A ideia era dar uma pincelada geral. E lembrando que todos aqui somos líderes no serviço comunitário e humanitário, muito mesmo, mesmo também os novos associados. Se vocês entraram para o Lions, vocês são líderes, vocês se destacam na comunidade. Então, eu ainda digo mais, todos nós somos líderes, e todos nós, mais do que isso, somos humanos. Todos nós temos uma maneira única de pensar e interagir com o mundo ao nosso redor. Então, embora não sejamos iguais a ninguém, estamos unidos, unidos e compartilhamos. E é aí que nós vamos crescer. Então, nesses novos tempos, né, pós-pandemia, vamos nos reinventar, vamos trabalhar, vamos servir e vamos comemorar muito o nosso sucesso. Então, meu muito obrigado a todos os presentes aqui hoje. Espero realmente não ter cansado. E aos novos associados aqui presentes, para quem foi especialmente criada essa reunião, sejam muito bem-vindos. E desejo de coração que todos tenham muito serviço e conquistem muito sucesso sempre. Muito obrigado a todos.